Olá, amigo internauta. Vamos tirar uns momentos de meditação na palavra. Estamos falando sobre os tesouros. A vida é um tesouro, as oportunidades são tesouros, as condições de vida, enfim, tudo o que a nossa vida se apega, busca, tem como sonho de consumo, são tesouros. Deus, como nos ama, muito especial, Ele nos deu um tesouro para nós. E através de Jesus Cristo nós podemos garimpar todos os tesouros, os melhores tesouros ou o maior tesouro, que é o seu reino. E no reino de Deus está toda a riqueza, estão todas as condições, está todo o potencial, está tudo aquilo que o ser humano necessita e que realmente preenche e traz as realizações. Jesus fala nesse tesouro dizendo lá em Mateus 6,19: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão conseguem interferir. Mas ajuntai tesouro onde estes intrusos não vão chegar. Porque onde estiver o tesouro. Então, como é que nós podemos descobrir para estarmos investindo em tesouros que não nos darão decepções, que não nos causarão perdas, que não nos causarão tristeza? São os tesouros do céu. Mas aí Jesus, para nos ensinar a entesourar, Ele fala dos nossos olhos. E Ele diz lá no versículo 22 do capítulo 6 de Mateus, Ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. São os olhos a lâmpada da vida, da nossa vida, que dirige o nosso corpo, que faz com que o nosso corpo façam as buscas, entesoure, se envolva, se apegue. E Ele diz que se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se os olhos forem bons, cada um saberá avaliar no que o seu coração vai se apegar, no que ele vai escolher para valorizar, porque Jesus diz que aonde estiver o tesouro estará o coração. Então é a maneira de nós ver que vai nos ajudar a entesourar coisas certas, da maneira certa, no lugar certo, para a vida. E o sábio Salomão falou uma palavra interessante no capítulo 15 de Provérbios, verso 24, ele diz assim, que para o entendido, o caminho da vida é para cima. É para cima, para ele se desviar do inferno que está embaixo. E Jesus também ensina isso. Paulo transmite esse ensino de Jesus, ele dizendo, se tu ressuscitou, se o teu espírito ressuscitou para Deus, busque as coisas que são de cima. Se você tem consciência da existência de Deus, da sua procedência, que você veio dele, que você é um projeto dele, que você está aqui por um propósito dele, para um propósito dele, então busque as coisas que são de cima. E continuando esse texto que Jesus fala sobre esses tesouros, ele conclui lá no verso 24 dizendo assim, que não se pode servir a dois senhores. Porque ou se apega a um e despreza o outro, ama um e odeia o outro. E Jesus diz, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Quando Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores, aqui mostra Deus como Senhor, oferecendo tesouros, e Mamon, oferecendo também tesouro. Mas o que é Mamon? Ele não é dono. Deus é dono da riqueza, de tudo que existe, tudo que foi criado, tem a origem em Deus, vem de Deus a riqueza, a sabedoria, toda a glória, toda a honra, toda a beleza, tudo que é especial, que são verdadeiros tesouros, veio dele. Mas Mamon é um demônio
que faz com que as pessoas se apeguem a coisas e endeusem coisas e não ser. Nós temos que reconhecer Deus e se apegar a Ele e amá-lo, honrá-lo, enfim, prestar nossa reverência a Ele. Mas o Deus desse século também quer honra para si. E se Ele aparecer, Ele como um Deus pessoalmente, ninguém quer o diabo como Deus, como Senhor, como guia, como companheiro, como amigo, como mentor, como inspirador. Ninguém quer. Mas Ele então faz com que as pessoas usufruam das coisas de Deus, dos tesouros de Deus, para fins ilícitos, para coisas não proveitosas, faz se apegar à riqueza. Mamon, ele se tornou o Deus da riqueza que se opõe a Deus. Mamon é o Deus da riqueza que se opõe a Deus. Mamon é o Deus que tenta administrar a vida material distante de propósito, distante de princípios. Por exemplo, quem é que inspira o homem a ser avarento? É Mamon. Quem é que inspira o ser humano a sonegar, a mentir, a roubar, a se apossar do que não lhe pertence? É Mamon. Então ninguém consegue servir a Deus e a Mamon. Eu pergunto a você, as condições que Deus lhe deu de sabedoria, as condições materiais que Deus lhe deu, estão a serviço de quem? Quem é o Senhor dela? É Mamon, que ensina você a ostentar e apenas viver para si? Ou ensina que o que veio de graça você também deve compartilhar? Porque Deus nos dá, ou melhor, tudo o que vem de Deus para nós vem em forma de semente. Se eu cultivar, se eu exercitar isso em auxílio a alguém, isso vai se multiplicar, minha riqueza irá aumentar. Se eu sou solução aonde estou, aquilo que eu uso como solução jamais faltará em mim. Mas aquilo que eu retenho só para mim, cheguei no máximo, só tenho a diminuir. Eu vou continuar com esse assunto, amigo e amiga. Entesoure. Mas entesoure os tesouros do céu. Os tesouros do céu são as instruções que Deus nos dá para nós desenvolver nossas capacidades. E Ele nos deu capacidade para sermos solução. Não para esnobar que sabemos, que temos, que somos e não fazemos nada. Faça alguma coisa que o que você faz retornará para você multiplicadamente. Deus o abençoe.